Olá, Rômulo, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Quer dizer, tudo ótimo. É, Essa pergunta retórica ultimamente, é. mas está tudo bem, está tudo bem. Em vista do que estamos passando, eu e minha família estamos todos bem, graças a Deus. Pois é, alguém respondendo essa pergunta fez esse comentário, assim, da porta para dentro, sim, a gente consegue É, fazer com que as coisas, né, se é mantenham isso. bem, assim, da porta para fora é que o mundo está desabando, né? Literalmente da porta para dentro ultimamente, né? Literalmente. Literalmente. É. Então, Rômulo, desde o início da tua trajetória, né, você sempre teve um ritmo muito intenso de trabalho, de produção, né? Seja compondo, seja gravando, solo ou com o Passo Torto, ou com outros pares seus de ofício, se apresentando, produzindo seus próprios trabalhos e trabalhos de outras pessoas, é, cantando, tocando no trabalho de outras pessoas e convidando pessoas para participar do seu trabalho. A chegada da pandemia e a necessidade de isolamento social e de quarentena afetou esse ritmo? Eu Implicou, acho que implicou alguma mudança de dinâmica? Assim? complicou, por exemplo, falta de trabalho, né? Uhum. Talvez seja a coisa mais séria de todas, né? A impossibilidade de fazer show, né? E não só show, a impossibilidade de estar num estúdio. Agora, 6, 7 meses depois, eu vejo que as pessoas estão retornando aos estúdios. Eu ainda não retornei, mas então teve esse problema, né? Teve que lidar com essa situação de falta do trabalho no sentido do trabalho literalmente físico, de sair e tocar, de sair e gravar. E eu passei a trabalhar muito dentro de casa, mais do que novos trabalhos, lançando trabalhos que eu estava em vias de lançar, assim, não trabalhos meus, mas trabalhos como diretor artístico. Então eu passei um longo período da quarentena lançando 3 discos que eu produzi, porque, curiosamente, quando seria a hora de eu sair fora desse trabalho, que é quando esse trabalho vai para a fábrica e tem um show de lançamento, a minha função acabou. A minha função vai desde o início, desde a primeira conversa, para saber que disco que a pessoa quer fazer, levantar repertório, compor, arranjo, grava, pá. No dia do lançamento eu tomo uma e foi um prazer. Por causa da pandemia, esses 3 trabalhos, esses 3 discos de artistas, do Morris, que você entrevistou, do Rodrigo Veloso e do Guilherme Held, que deve sair em breve, eu virei uma espécie também de diretor de lançamento, coisa que eu não fazia há muito tempo, no sentido de ficar pensando em estratégia, né? Do tipo, lança o disco ou não lança? Lança single ou não lança? Quantos singles lançam? Então, eu tive muito trabalho nesse sentido de estratégia de lançamento. Foi curioso, assim, uma coisa que eu nunca pensei enquanto diretor artístico, né? O meu trabalho terminava na noite de estreia mas eu gostei até para o meu próprio trabalho também, coisa que eu não fazia há muitos anos. Eu já estava meio de saco cheio de ficar pensando essa coisa, né? Aí, toda vez que você tem um trabalho gigante para fazer um disco, aí você tem que pensar em estratégia, lançamento. Já estou mais velho, né? Eu já estava meio assim, cara, eu vou lançar com todo cuidado, mas também não vou pirar e ficar pensando em estratégia e fazia muito tempo que eu lançava com todo cuidado, com um show, mandava o produto para o jornalista, mas não tinha pensamentos logísticos. Por exemplo, igual o disco do Morris que você entrevistou, que a gente inventou um negócio de pedra e cada single era igual uma pedra e a gente chamava de uma estrada. Enfim, achamos um lugar poético para se lançar 13 singles. Uhum. 13 histórias, 13 posts diferentes, 13 releases para as plataformas. Então, teve bastante trabalho nesse sentido que foi interessante. Assim, foi interessante pensar. Uhum. E isso que a gente está fazendo agora também, né, Daniel? Essa coisa de live. Eu fiz muitas lives. Uhum. Repensar esse formato de novo, né? Sei lá até quanto tempo a gente viverá nessa quarentena. Então, nesse Pois é. sentido, eu perdi o trabalho mais imediato e quanto mais a quarentena demora, mais preocupado eu vou ficando, Uhum. mas eu trabalhei bastante nesse sentido desses discos que estavam prestes a sair, assim, Uhum. porque foi uma coisa forçada pela quarentena. Uhum. São trabalhos alheios, né? Você está me falando aí do Rodrigo, do Guilherme, É, do é, Morris.
E com relação ao teu próprio trabalho, assim, a criação, Então, tem sido um período fértil, assim? Você tem composto, tem sim, criado tem muitas sido um período coisas? fértil como letrista. Uhum. Eu logo comecei a compor, logo que começou a quarentena, eu comecei a fazer letras. E aí eu senti necessidade de falar, né? De escrever sobre ela. Não, obviamente, de modo literal, mas, sei lá, de botar em palavras os sentimentos, né? Então eu até fiz uma provocação, falei, ó, me mandem melodias e manda. O fato é que nesses 7 meses eu fiz já 40 letras com diversos parceiros, Uhum. parceiros que eu nunca vi ao vivo, muitos deles que, por exemplo, tem o Léo Dalice, eu nem sei se o nome dele é esse, na verdade, que mora em BH, mas o perfil dele é o Léo Dalice. Então, Uhum. um cara que está em Teresópolis, no mato, que chama Thiago Rosas. Eu fiz 10 canções com o Thiago. Eu tenho 10 canções com uma pessoa que eu nunca tomei um café. Mais uma maluquice dessa quarentena, né? E fora os parceiros habituais, né? Que foram mandando letras e no meio do processo já comecei a produzir 2 discos novos, né? Que significa levantar repertório, tudo remoto, tudo sem encontrar, né? Então, Uhum. a coisa da palavra veio forte, assim, mais do que canção. Fiz uma canção só, música e letra, Nesse mas período, a né? coisa da palavra veio mais forte, assim, de querer falar, né? Então tem muito verso de lavar o mundo, verso de não sei o quê, olhar pela janela, enfim, de Uhum. novo, não literal, né? Para não durar pouco, né? Canção Sim. tem que durar bastante, Não dá mas para ficar datada, né? Assim, então essa coisa de escrever letra veio forte, escrevi 40 e eu estou fazendo uma rememoração da minha obra discográfica. E logo cedo eu estava meio apreensivo, fazer live, não fazer live, como é isso? Aí eu inventei um troço para mim que eu chamei de lives songbookianas, que era reproduzir os discos. Então uhum. foi um encontro bacana com discos muito antigos, né? Aí eu vou fazendo as lives dos discos na ordem deles e contando histórias sobre eles, né? Uhum. Então eu E aí, tenho que reaprender as canções, eu uhum. relembro das histórias, eu fico lembrando das histórias de gravação, lembrando da história da música popular na época, de como que era. Então meu disco de 2004 eu falava, nossa, mas 2004 tinha MySpace, não sei o quê, tal, tal. Então está sendo legal também de se reencontrar com o meu repertório e em Uhum. breve, quando tudo isso passar, eu quero muito fazer um disco novo o ano que vem, eu quero fazer muito um disco novo. Então tá esse momento meio de recordação, não é recordação a palavra, tá me fugindo a palavra, mas É uma de retrospectiva, assim, uma panorâmica para retrospectiva, trás, né? exatamente. Pensar no trabalho, pensar na vida, pensar no mundo, Uhum. no que eu fiz, no que virá, né? O que é importante fazer, né? Do tipo que a gente faz um troço que é meio louco, né? Gravar disco, né? Sério mesmo? Você quer gravar mais um disco? O Brasil, o Pantanal sendo destruído, não sei o que, essa destruição em massa de tudo que a gente demorou tanto tempo para conquistar, o pouquinho que a gente conquistou sendo destruído. E aí você, enquanto artista, fica pensando em gravar disco. Às vezes é meio angustiante, assim, né? Sobretudo agora nesse momento, né? Uhum. Você fica meio assim, pô, caramba, será que não era melhor pegar em armas? Mas eu não vou Bom, pegar em armas, é. eu não, não tenho a mãe. A arte Minha, pode cumprir um pouco essa função, né, Rômulo? Assim, é o né? clichê, É um é o, canal assim, de é o expressão que você clichê, pode, né? é, é o clichê master, né? Minha arma é minha arte, mas é Uhum. verdade mesmo, assim. E não Uhum. à toa foi tão importante, né? A coisa das lives nessa quarentena, né? Não à Uhum. toa foi importante a coisa dos artistas se apresentando, galera do teatro se apresentando aqui, povo de música e povo da poesia e muita gente viu o quanto é importante, né? A Uhum. produção de conteúdo que os artistas dão de graça, né? De graça no melhor sentido da palavra de graça, É. né? Foi tem Que eles sido um, né? Foi tem sido um respiro assim inacreditável, né? Um isso que oxigênio, você tudo tem isso assim. feito, enfim. Eu Uhum. acho assim, que se tudo passar e vai ter que passar, um dia vai passar e o Brasil voltar a ser
Eu acho que a gente tem que pensar que isso aqui vai ser um ganho. Esses encontros, a gente tem que levar com a gente. E, obviamente, não perder o encontro ao vivo. Imagina, não perder o... Estou louco por um boteco. A pergunta, o que você vai fazer quando acabar? Cara, vou ficar 3 dias num boteco, né? Se pudesse ser em BH, então era brilhante, porque é o melhor lugar do mundo para boteco. Mas Pô, Brasil 41, né? é, e já nos cruzamos por lá, né, Daniel? Já dividimos uma mesa lá. Olha só, que maravilha. Então, óbvio que a gente tem que retomar isso, mas acho que não pode perder isso. Isso criou muitas coisas legais também. Que pena que tenha sido a um preço tão alto, né? Poderia ter sido sem esse preço tão alto, né? Uhum. Ô, Rômulo, essas 40 parcerias aí de que você me falou, né? Suas letras com as por enquanto, contando, por enquanto. Elas têm destinatário? Assim, você sabe se você vai pegar para você, se vai ficar com os parceiros, isso se resolve depois, né? E resolve depois, talvez elas nem vão para lugar nenhum. Não, sei lá, tem algumas delas que eu compus com uma cantora e compositora daqui de São Paulo que está prestes a fazer o primeiro disco, ela me chamou para dirigir, então essas certamente estarão no disco de estreia dela, que é a Ana Viz. Uhum. Aí essas minhas 10 com o Thiago Rosas, para além da quarentena, ele mora no mato, lá em Teresópolis, né? Mas dava vontade, porque foi um encontro muito parecido com o que eu tive com o César Lacerda. Uhum. Mais louco ainda, porque eu não conheço ele, né? Essa semana a gente fez uma ligação de vídeo, que a gente nunca tinha se visto assim, que eu tô com você, né? Aí a gente fez uma ligação de vídeo. Mas foi muito, muito parecido com o negócio do César, de encontrar uma pessoa e bater o santo e sair compondo que nem um maluco. Ele morasse em São Paulo ou não, se não tivéssemos em quarentena, eu acho que eu já estava agitando dele vir para São Paulo para a gente gravar um disco, por exemplo. Eu tinha vontade de fazer. Assim como eu fiz o disco com César, um disco Rômulo Frois e Thiago Rosas, gravando essas músicas. Uhum. Talvez venha acontecer, vamos ver quando passar. E as outras todas, tem umas que eu fiz com uns meninos, assim, meninos mesmo assim, que eu fiz essa provocação, e aí apareceu umas crianças, olha, eu sou muito fã do seu trabalho, e eu fiz, e gente assim que nem amadora, que nem sabe se vai ter um trabalho autoral ou não. Eu estava muito na necessidade mesmo de botar para fora, e eu fiz umas canções. Mas canção, cara, no meu caso, e isso é uma coisa que eu retomei na quarentena, eu tinha parado, isso foi legal. No começo de carreira eu compunha que nem um débil mental, assim, que nem um maluco, e alguma hora eu organizava e fazia disco. Mas não é diferente do Rodrigo Campos, por exemplo, meu parceiro, que ele é muito focado no disco. Então ele descobre o caminho, aí fica pirando com o caminho, não sei o quê, papu, faz um disco. Aí descobre o Japão, pira com o Japão, faz um disco. Ele é muito pontual, né? Ele não sai gastando, ele é muito caminiano nesse sentido, né? Ele não gasta. Eu não, eu sou perdulário, assim, era, né? Fazia muitos anos que eu não estava assim. E nessa quarentena eu voltei a ser perdulário, fazer. E algumas dessas vão virar, outras não, mas a gente não sabe, né? Romulo, você falou aí dos botecos de BH, você falou do César. Você tem uma relação assim estreita, né, com uma certa turma aqui de BH, de Minas, não só músicos, né? A Juliana Perdigão, o César, o João Antunes, mas também o Rafael Mendonça, que é jornalista, que eu já entrevistei também aqui no projeto. Me conta onde, quando e através de quem começou essa relação com os mineiros, assim? Primeiro, a relação com Minas é da minha mãe, que é de Santos Dumont. Na verdade, não de Santos Dumont, é de uma roça mesmo que chama Campo Alegre, que é uma roça de Santos Dumont. E eu passei a minha infância e adolescência inteira passando as férias escolares, 4 meses por ano, eu estava lá em Santos Dumont. Passava um pouco de Juiz de Fora a contragosto, porque uma tia morava lá, não por causa dela, eu adoro a minha tia Zélia, está lá até hoje. Mas é que eu vinha de São Paulo, eu não queria ficar em Juiz de Fora, né? Eu queria ir para o mato direto. Então tem essa relação com Minas. Mas Belo Horizonte tem a ver com as artes plásticas. Durante o período que eu fui assistente do Nuno Ramos, o Nuno já expôs algumas vezes em BH, né? Já fez grandes exposições em BH. E numa delas eu conheci uma turma incrível, namorei uma artista daí, a Isaura Pena, e aí caí numa turma que era Rodrigo Homem, Renato Madureira, gente muito massa, e que por extensão acabei conhecendo Cal Guimarães e Gibi, não sei o quê, que por extensão conheci Rafa,
Pedro Mota, Ana Mota, e aí foi um caminho sem volta, né? Uhum. Botecos e botecos e botecos e botecos e histórias e gente fina. E, curiosamente, durante muito tempo não era música, era artes plásticas, basicamente artes plásticas. E aí acho que música, a primeira mesmo foi a Ju Perdigão, porque aí a Ju é muito ligada na turma das artes plásticas também, né? Muito amiga do Carl Guimarães. E aí as pessoas lá atrás têm que conhecer a Juliana Perdigão. A Juliana Perdigão é incrível, ela canta, ela toca clarinete, ela tem um grupo de choro. E aí foi isso, e era isso mesmo tudo que as pessoas estavam falando, né? Que ela é incrível. E aí a coisa de música foi vindo. Depois eu fui conhecendo as pessoas. O César, eu conheci numa situação que foi muito massa para mim, que eu participei de uma mostra Cantautores. E aí botaram o César para me entrevistar. Teve uma entrevista, e acabei conhecendo o César e o LG, enfim, uma galera que eu... Mas a minha ligação foi com as artes plásticas, trabalhando com o Nuno. E a ligação imediata foi boteco, né? Meu grande amigo Pedro Mota, que hoje vive em São João del Rei, morava no edifício Casablanca, ali em frente ao edifício do Niemeyer, um prédio lindo. E o cara me levou para... Durante muito tempo, muitos mineiros se decepcionavam comigo. Que eu falava, eu adoro o boteco de BH. O cara falava assim, você foi? Já. Eu falei, não é possível. Eu falei, cara, eu fui, eu conheço o Pedro Mota. Pedro Mota me aplicou todos os botecos de BH lá atrás, né? Agora já deve ter muitos outros que eu não precisava atualizar. Isso é uma vontade que eu tinha, sabe? Assim, quando sair daqui, dar uns rolês, assim, voltar nas cidades que eu adoro. O Rio de Janeiro é uma, por exemplo. Eu tenho vontade de me perder por lá, e BH, e uma espécie de retomar o Brasil que a gente... Bom, a começar pelo meu bairro, né? A gente não está podendo, né, circular nem perto de casa. Exatamente, Mas é isso, BH tem uma ligação muito... Tenho familiares ainda e muitos amigos, é um lugar muito importante para mim. Romulo, você falou aí dessa coisa das artes plásticas, das artes visuais. São duas coisas que caminham em paralelo, assim, no seu entendimento? As artes visuais e a música? Ou elas se atravessam, se entrelaçam, se amalgamam, assim, no seu momento de criação? No meu momento de criação tem uma coisa... A minha formação em artes plásticas, eu fiz faculdade... Eu não tenho formação musical. Tive aula de violão, mas... comecei... Na minha primeira aula eu fiz uma canção. Na segunda... No meu primeiro acorde eu fiz uma música. Aí eu aprendi o outro, fiz duas. Aí eu ficava fazendo música e não aprendi a tocar violão. Então eu sou um compositor, assim. E aí as artes plásticas, sim, eu tive uma formação mais uma formação mesmo, assim. E mais do que isso, eu fui assistente do Nuno Ramos durante 16 anos, né? Então, essa realmente foi a minha formação artística, não só de música. O que eu acho que tem no meu trabalho, a invenção que eu carrego no meu trabalho, ela vem muito das artes plásticas. Tanto que, durante um período, eu tive dois eventos. Um é que meus dois primeiros discos eram discos de samba, muito influenciado pelo Nelson Cavaquinho e tal. Mas eram discos estranhos, porque eu tinha desejos por uns arranjos estranhos. Aí uma turma do choro e do samba, que eram caras inventores, era gente da invenção, só que na cabeça deles, eles eram da tradição, né? Eles não sabiam que eles eram... E eles me mandaram embora, porque achavam que eu era meio maluquinho. Eu falei, esse cara é meio maluco. A minha banda me mandou embora. Depois, quando eu achei minha turma, que é a minha turma até hoje, que é o Thiago França, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, Kiko Dinucci, que eram caras que entendiam o que eu falava, ainda assim, eu vinha com pensamentos não musicais, eles logo apelidaram de artes plásticas. Eu pedi umas coisas que eram artes plásticas, né? Então tinha essa piadinha. Eu acho que essa coisa da invenção, não que música não tenha invenção, pelo amor de Deus, mas no meu caso, de querer o inusual, de pensar em coisas que não é o normal da música, de pensar na música não pelos elementos musicais, né? Pensar em outro, que é muito da minha geração, dessa geração surgida nos anos 2000, que já pensa em textura, em gravação, em outras coisas. Mas eu pensava isso associado a um samba. Então, sei lá, pedia para o cara da cuíca imitar um cachorro. Então tinha esse pensamento, né? Ou pegar uma nota grave
do saxofone uma nota que não tinha no saxofone e o Thiago se esforçar para conseguir essa nota, só que essa nota não estava na escala da música, estava totalmente fora. Mas por isso mesmo que eu queria essa nota lá. Então tinha essa coisa que eles aprendem da artes plásticas, né? Então quando resolvia que era artes plásticas, estava resolvido. Então acho que nesse sentido, assim, e para além da minha formação artística mesmo, assim, no sentido filosófico, intelectual, que vem muito desse meu convívio com o Nuno. E as artes plásticas, assim como o cinema, mas eu acho que talvez mais, é a arte que engloba tudo, né? Engloba inclusive o cinema. Então, o trabalho do Nuno tinha música, tinha literatura, tinha cinema, tinha muita coisa ali, né? O Nuno fez muita obra, fez obra para o Nelson Cavaquinho, obra para o Cartola, fez vídeo que misturava literatura com música. Então, eu exerci muito essa coisa nas artes plásticas, que eu acho que é um ramo da arte que, acho que mais do que todas, engloba todas as outras, né? No seu fazer. No caso do Nuno, isso até No caso do transformou Nuno, efetivamente, né? Ele começou a escrever, e, né, é um escritor consagrado, e tem a coisa na dele de compositor, né? Assim. Na real, o Nuno é que nem eu, assim. Eu sou músico, mas não toco porra nenhuma. O Nuno é artista plástico e não desenha nada, porque a formação dele é literária. Ele era para ter sido escritor. Ele e o Arnaldo Antunes, eles são... O Nuno é casado com a irmã do Arnaldo, né? Cunhado do Arnaldo, e estudaram juntos no colégio. Os dois eram para ser escritores. Um foi para a música e um foi para as artes plásticas. E não à toa o trabalho dos dois, lidam com literatura o tempo inteiro, e não à toa os dois também retomaram a coisa da literatura e lançam livros como escritores, né? Mas é muito claro que o trabalho dele vem da palavra, né? E aí quando tinha que desenhar alguma coisa no sentido fazer um esqueminha de uma instalação, sabe assim, dar um projeto. Aí eu é que desenhava, porque o Nuno não era capaz de desenhar uma bicicleta. Aí eu ia lá desenhava, porque eu sabia desenhar. Aí eu que sabia desenhar fui fazer música. Porque também tem isso, assim, que tem muito a ver com o meu trabalho e com o trabalho do Nuno, assim. O Nuno tem uma frase que eu acho bonita, que ele fala assim, que ignorância pode ser rico em arte. Não a ignorância em si mesma, assim. Ignorância em si mesma não é bonita, não. Mas você não saber de algo, e o Nuno é isso, né? Ele faz escultura de sabão, aí vai ter que aprender a lidar com sabão. Aí faz escultura... não saber de algo, às vezes pode ser rico em arte. Então, acho que nosso trabalho tem um pouco isso, assim, de querer saber de coisas que você não domina e dessa sua falha, desse seu defeito, transformar isso em outra coisa, né? Claro que a gente não é uns bobinhos, a gente tem consciência das coisas, mas tem um certo apreço pelo inusual, assim, sabe? O Kiko fala muita coisa do defeito, né? O Kiko fala, minha música é a música do defeito, e ele acha que a música de São Paulo, como um todo, é a música do defeito. É o Adoniran, é o Paulo Vanzolini, é o Itamar Assunção, e esse defeito ele fala como um elogio, assim, como um traço da canção paulistana, da canção paulista, da canção de São Paulo, ser uma canção defeituosa, e ele adora que seja assim. Legal. Diferente da grande canção mineira, né? Que aí é outro assunto, aí é os melhores músicos de todos, e Milton Nascimento, isso aqui, nossa, nunca chegaremos nem perto. Tem essa coisa, né? Talvez seja até talvez seja uma oposição, né? Se São Paulo tem essa característica do defeito, essa característica positiva, aqui tem uma coisa do barroco mesmo, assim, mas certo rebuscamento, né? Assim. Mas ambos são inventivos e tem uma música mineira de agora que tem me chamado muita atenção, muita mesmo, já faz um tempo. Obviamente não pertence a mim, a minha história, mas eu quero fazer algo disso, que é o funk de BH, assim, que eu acho uma das coisas mais incríveis da música brasileira, é o funk de BH, é o MC Rick, é não sei quem, que é essa música de invenção que não tem nada, que é meia capela, e os moleques ficam tratando de tessitura e gravão e agudão e 150 BPM, sei lá o quê. Tem uns assuntos que parecem música contemporânea, assim. Eles estão lidando com tessitura, volume, frequência, pensando na caixa de som. É pura invenção, assim. E obviamente que eu não vou fazer funk, imagina, mas é um assunto que me interessa muito, assim,
sobretudo de BH, que tem uma coisa muito específica, muito minimalista. Eu adoro ver uns vídeos dos bailes lotados e as pessoas dançando sem música. É só com bum! E aí elas dançam, de repente vai... Aí para, assim. E aí tem aquelas letras, né, que não dá para colocar aqui em casa da minha filha, mas tudo... Mas é isso, Minas Gerais, né? Minas Gerais do Milton, Minas Gerais do Sepultura, Minas Gerais do funk. Só para falar de três pontas, assim, né? É muito curioso isso, né? Legal demais. Ou por um acaso, ou por coincidência, hoje eu estava ouvindo aqui, não tinha ouvido ainda, a Elza aqui. Você estava falando do Nuno, né? Uma parceria sua com ele. E totalmente influenciada por isso. A Elza tem, assim, falando um pouco da Elza, ela tem um lugar aí na trajetória sua, dos seus parceiros, assim, que é bem definidor, né? Queria que você me falasse um pouco desse encontro com ela e do que isso gerou, né, para vocês todos, assim. É fundamental por vários motivos, dos mais ordinários, como o financeiro, por exemplo. Por exemplo, durante a quarentena, sem nenhuma grana, caindo uns direito autoral da Mulher do Fim do Mundo, por exemplo. Seria o motivo mais ordinário, né? Que artista e dinheiro parece que não podem se juntar. Até o mais óbvio de todos, que é ser cantado pela Elza Soares, né? E se eu não tivesse participado do disco, tivesse só a canção gravada, já era a maior coisa da minha vida. Mas, para além disso, eu e os meus amigos, a gente produziu o disco dela, que é um disco, não é dito pela gente, e a gente, hora nenhuma que a gente, enquanto fazia o disco, pensava nisso. É um marco na carreira dela, é um marco na história da carreira dela. E a canção, voltando aquela pergunta que você fez, você faz a música pensando que ela vai acontecer e tal, não sei o quê. Eu pensei em fazer a música para a Elza, para ela gravar, que é A Mulher do Fim do Mundo. A música virou tema de movimentos feministas, movimento de mulheres negras. É uma canção composta por mim, pela minha mulher, Alice Coutinho, dois brancos. Esta canção, na voz da Elza Soares, vira uma música do movimento feminista negro. Então, essas coisas que tomam e, por fim, e talvez o mais importante para mim enquanto criador, os nossos pensamentos da minha geração, que é uma geração que aprendeu a gravar disco em casa, que é uma geração que construiu a carreira fora da indústria, uma geração independente e que tem dificuldade de acesso, de furar a tal chamada bolha, não sei o quê, e que vem fazendo trabalhos extraordinários há 20 anos. Quando a gente entra em contato com a Elza Soares, o nosso pensamento ele reverbera, ele ganha volume, né? Porque as pessoas entendem, nossa, você viu o disco que a Elza Soares fez? Porque é um disco diferente dos que ela já havia feito. Ela nunca tinha feito aquele disco. O mesmo vale para os discos que o Caetano fez com a banda C. O mesmo vale para o disco que o Caetano produziu com a Gal Costa, o Recanto. Esses discos, o mesmo vale para o disco que eu também tive a honra suprema de produzir junto com os meus amigos do Jardim Macalé. Porque esses artistas que você conhece e sabe a trajetória, quando você aplica uma outra canção, com outro som, com outro arranjo, com outro procedimento, isso soa, assim, soa para o público comum, para o público menos inteirado da canção que está acontecendo fora do rádio da TV. Porque a gente é uma geração fora do rádio da TV, né? E também não é a geração do YouTube, como é o MC Rick, né? Que está pouco se lixando para a TV. O cara tem 40 milhões de views de um único... Então a gente seria... Tanto que tentaram botar esse nome e não conseguiram, né? A nova MPB, né? Tentaram cravar esse nome. Mas digamos, vá lá, a gente seria a nova MPB. Só que não teve espaço. Quando eu digo a gente, artistas do Brasil inteiro que produzem os discos a partir dos anos 2000, que é desde a Juliana Perdigão, o Baiana System, o Felipe Cordeiro, a Tulipa Ruiz, quer dizer, as pontas do Brasil inteiro, e que se une por um pensamento não programático, mas se une por um modo de produção, por um jeito de pensar a música. E quando chega no disco da Elza, isso fica muito claro, né? Fica muito claro. Então é uma honra absoluta ter feito parte daquilo e ter composto essa canção e essa canção ter tomado a dimensão
que ela tomou, né? Isso diz muito sobre arte também. A gente vive um momento correto e necessário de correções históricas, de cada um saber o seu lugar, e o famoso lugar de fala e representatividade e tal. Tudo isso eu sou partidário e penso e tento me corrigir e me renovar e crescer com tudo isso. Mas a arte tem um outro lugar. A arte tem o lugar da arte, se é para usar o termo assim. Então, uma canção feita sem esse propósito. Eu pensei num samba enredo de 3 partes. Falei para a Alice, escreve um samba enredo como se o enredo fosse a Elsa. A Alice fez a letra pensando na Elsa. Então, a gente pensando puramente na canção, a gente não imaginava que essa canção ia virar um hino, assim, né? Então, eu também tenho esse lugar da arte, o quanto que a arte pode... Aí, de novo, voltando aos assuntos todos, como a arte pode ser arma, né? Como você pode usar uma canção para combater as coisas, sem ser literal, sem ter pensado nisso exatamente. Mas a canção Mulher do Fim do Mundo, né? O que a gente não está vivendo que não seja o fim do mundo, né? Nem queria ter sido o profeta, não queria ter feito essa profeta profecia. Do Apocalipse, mas, né? Mas... Ô, Rômulo, poderia ficar conversando contigo aqui, cara, indefinidamente, assim, porque o papo tá bom demais, mas vamos guardar um pouco pro boteco, né? Quando você estiver aqui em BH ou eu estiver em São Paulo. Uma tarefa para você, me apresentar um boteco que eu não conheço, tá bom? Olha que eu tenho um repertório bom, viu, de botecos. Então, pronto. Vou te surpreender. Combinado. Rômulo, falou, valeu demais, cara, a participação aqui. Obrigadão, hein? Valeu você. Beijão aí. Até.